E aí, galera do Segundão, tudo bom com vocês? Então, vamos começar mais essa aula de hoje, né, gente? São as aulas 4 e 5 aí que falam do grande escritor brasileiro Machado de Assis. O primeiro aspecto que eu queria que vocês se ligassem, que o Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, um cara muito, mas muito conceituado, figurinha carimbada na maior parte dos vestibulares. O Machado nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Então, olha só, ele pega um pedaço do romantismo, que vai de 1836 até 1881, ele também pega grande parte do realismo, tá certo? E esse é um primeiro detalhe igualmente importante do Machado. Ele começa escrevendo de uma forma romântica, com heroínas idealizadas, com heróis, né? E depois ele evolui para uma visão mais realista. Em geral, essa fase realista é que é a fase mais importante para a gente, porque é essa fase realista que vai ficar marcada e geralmente o conjunto das obras mais consideradas do Machado de Assis é da fase do realismo aqui, ó. Tá? Então, o primeiro romance brasileiro realista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma obra do Machado de Assis. Tá? 10 anos depois, ele publica mais um romance realista chamado Quincas Borba. Depois ele publica um grande clássico da literatura brasileira chamado Dom Casmurro, o romance, que é considerado o romance da dúvida. Publica ainda em 1904 Esaú e Jacó. E o último grande romance machadiano é Memorial de Aires. Mas não se esqueçam que além dos romances da prosa dos romances do Machado de Assis, a gente também vai ter uma grande produção lírica. Ele escreveu diversos livros de poesias e muito frequentemente essas poesias são deixadas em segundo plano, mas não se surpreenda se numa prova o cara chegar lá e ter uma poesia, um poema do Machado de Assis. Por quê? Porque é importante a gente salientar que ele foi o que a gente chama de escritor completo. Não bastasse a produção em prosa dos romances do Machado, o Machado também produz diversos livros de contos, gente. Os grandes contos do Machado de Assis, ele começa essas publicações a partir de 1870, ó, mas continua escrevendo contos até o final da sua vida. Acho que ele foi o grande escritor, primeiro grande contista brasileiro, a gente pode considerar. Tá? Dentre esses contos, a gente poderia salientar o clássico O Alienista, que é uma obra muito importante, né, no meio dessa miscelânea de obras do Machado de Assis. Além disso, também escreveu obra do gênero dramático, grande parte das peças teatrais que se encenava no final do século XIX, meados do século XIX, ó, era obra de Machado de Assis. Tá? Então a gente vai ver que ele é um escritor que escreveu muito livro, é um escritor muito completo e esse detalhe é o primeiro detalhe importante. Como, em geral, cobram muito da gente a leitura das obras realistas, o que eu queria que vocês se ligassem é que o Machado de Assis, no nosso material, já começa sendo qualificado como um autor do realismo psicológico. O que é isso, gente? É simples, ele bota tudo que está se passando na cabeça das personagens. Ele é o mestre da análise psicológica. E através dessa análise psicológica, ele sonda a alma humana. Tá? Então, ele analisa o caráter das personagens, o comportamento das personagens que ele cria, e através desse tipo de aspecto começam a aparecer, em vez do herói romântico, o anti-herói, ou eu diria o herói problemático. Tá? Por quê? Porque se a gente for fazer uma análise psicológica de todas as pessoas, a gente vai ver que todas elas são forjadas de um pouco de bem e um pouco de mal, como é natural da nossa natureza, né? E nesse contexto, a análise psicológica acaba
botando por terra a figura do herói tradicional. Esse aspecto aqui eu também queria que vocês tivessem muita atenção. O que, que são essas digressões aqui? Ó? É simples. No meio da história, ele para e começa a registrar o que está se passando na cabeça, no pensamento do personagem. Então a gente diz que há uma quebra, um desvio da linearidade narrativa. Ele não escreve a história preocupado com o tempo cronológico. Segunda aconteceu isso, terça aconteceu aquilo, quarta aconteceu aquilo. Não. Ele escreve preocupado com o tempo psicológico. O realismo do Machado é um realismo de sondagem psicológica. Muitos dos romances dele são romances metalinguísticos, os personagens vão escrevendo os seus livros e acabam comentando sobre as dificuldades de se escrever um romance, as dificuldades de se escrever um livro e assim por diante. Então a gente tem aqui um exemplo do uso da função da linguagem chamada de função metalinguística. Sempre que a obra fala sobre fazer a própria obra, a gente está diante da metalinguagem. Depois eu vou chamar a atenção de vocês para outros aspectos. Um outro detalhe também, ele foi o primeiro romancista brasileiro a usar capítulos curtíssimos, o que mostra como ele era objetivo, como ele tinha capacidade de sintetizar, capacidade de economizar o espaço e de falar muito através da síntese, tá certo? Outra característica marcante é o pessimismo. A gente vai ver que é uma visão meio tristonha da sociedade e do homem, muito frequentemente, apesar de ter muito, né, essa característica melancólica, que aparece um humor, que é um humor que se faz através da ironia, tá? E grande parte das obras do Machado de Assis vai ficar preocupada em revelar o jogo de aparências, tá? A distância entre aquilo que é verdadeiramente e aquilo que parece ser. Então, por isso que eu digo para vocês que aqueles heróis do tempo do romantismo com Machado de Assis perderam a vez, tá? As duas grandes obras, né, além das que a gente já citou ali, as duas grandes obras dele são Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de vital importância, porque é o primeiro romance realista brasileiro, não se esqueçam disso. E olha o título só que interessante, Memórias Póstumas do Brás Cubas. Livro de memórias o cara escreve quando tá velhinho e tal, vai lá e escreve, né, o livro de memórias. Eu daqui a pouco estou escrevendo meu livro de memórias memórias de um professor do ensino médio, mas o Brás Cubas não, o Brás Cubas é inovador porque ele escreve depois de morto. Ué, como é que é isso? Depois eu explico para vocês. É um romance no qual o autor já é um cara que morreu, ele é um defunto autor, e aí ele decide narrar a sua vida para demonstrar como na sociedade o que vale mesmo é aquele jogo entre aparências e essência. Tá certo? E um outro detalhe também é que ele faz uma sátira de toda aquela crendice do realista típico, do realista característico na ciência. Então, a ciência tinha se tornado uma nova religião ali durante o período do real naturalismo. E aí ele zoa, ele satiriza esses caras. Um outro clássico dele, chamado de Dom Casmurro, no qual um narrador chamado Bento Santiago narra em primeira pessoa a história da sua vida e acaba comentando, olha como é difícil contar a história da minha vida, como é difícil escrever esse livro. Vai daí. Dom Casmurro é um clássico da metalinguagem também, tá? Esses são os personagens principais, o Bento Santiago, que grande parte do romance aparece nomeado como Bentinho, e também Capitu, que é simplesmente, gurizada, a grande personagem feminina da literatura brasileira. Uma mulher extremamente inteligente, uma mulher extremamente sedutora, que tinha olhos de ressaca. Olhos de ressaca não é aquelas bochas do domingo de manhã, depois daquela festa no sábado de madruga, não, tá, galera? Olhos de ressaca é a ressaca marinha, aquela ressaca que chega até a praia e carrega, arrasta tudo junto consigo de volta para o mar profundo. Então ele caracteriza assim os olhos da sedutora Capitu. O tema central é o ser humano
mas absolutamente atormentado pela dúvida. Qual é que é a grande dúvida do Bentinho? É se ele foi ou não foi traído pela Capitu. Ele, na verdade, tem certeza. O narrador, o Bento Santiago de Dom Casmurro, tem certeza, tá? Mas no contexto do romance, quando a gente lê a obra, galera, a gente sai da obra sem saber se a Capitu traiu ou não traiu seu esposo, o Bento Santiago, doutor advogado Bento Santiago. A gente sai do livro na dúvida. Por isso o romance é chamado de O Romance da Dúvida. Eu queria também voltar para falar um pouquinho sobre Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nosso primeiro romance realista. Um dos detalhes importantes é que o Brás Cubas já está morto quando decide, ele está lá na eternidade, ele pensa assim, pô, o que eu podia fazer aqui para passar o tempo, afinal eu tenho toda a eternidade diante de mim. E aí ele vai escrever um livro para narrar a sua vida de uma maneira realista. Olha só que interessante isso, pessoal. O Machado de Assis, ele assinala para o cara ser realista de verdade só depois de morto, porque antes de morto é muito difícil tu ser realista. Por que será, hein? Porque daí tu vai revelar todos os jogos de aparências da sociedade. Por exemplo, ele conta a história da Virgília, a sua primeira namorada, o seu primeiro grande amor adolescente lá. Se fosse um romance romântico, o romance inteiro o Brás Cubas lutaria pela Virgília, mas não é assim que acontece. Ah, por quê, pessoal? Porque a Virgília é uma mulher muito prática. Ela olha para o Brás e diz assim: ah, esse aí até dá para ficar com ele, mas é o ficante só. Para casar, eu vou querer me casar com outra pessoa. E ela acaba se casando com o Lobo Neves, que é um cara que faz uma fulgurante carreira política, né, no Segundo Império. Então, a Virgília é o exemplo do contrário da idealização da heroína romântica. A Virgília é uma mulher extremamente prática, tá? Ele encontra também ao longo do romance um filósofo, ex-amigo dele, chamado Quincas Borba. E esse Quincas Borba, gente, estava desenvolvendo uma teoria chamada humanitismo. Ora, o Brás Cubas, que nunca tinha feito grande coisa na vida, ele pensa assim, pô, eu vou financiar esse filósofo aí, vou lançar a obra dele e vou fazer o maior sucesso como benemérito de uma nova filosofia e tal. Só que essa é mais uma intenção dele que acaba redundando em um fracasso. No final do romance, a gente tem ali um personagem frustrado, Brás Cubas, que nunca fez nada de decente durante a vida e vai procurar, frustrado e pessimista, fazer alguma coisa de interessante durante a morte. Por isso que a gente diz que o Brás Cubas é um defunto autor e não um autor defunto. Nota a diferença, defunto autor. Ele escreve o livro depois de morto, tá certo? Outro romance também, que eu já dei umas pinceladas aqui para vocês, mas que eu acho que é bom a gente voltar a conversar, é o Dom Casmurro. Dom Casmurro, inclusive, é um apelido que o Bento Santiago recebe, porque quando já é um homem maduro, viúvo, já perdeu a mulher, já perdeu, né? Ele já é um cara viúvo, todo metido consigo, não tem muitos amigos e tal. Um sujeito encontra ele no bonde e mostra um livro de poesias. Ah, eu queria que você lesse uma poesia minha e tal. Ele lê, faz um muxoxo, não é muito definitivo sobre o juízo de valor da poesia, e aí o cara acaba apelidando o Bento Santiago de Casmurro. E não é que o apelido pegou, gente? O apelido pegou e o Dom Casmurro passa a ser o título do romance escrito pelo doutor Bento Santiago, o nosso Bentinho aqui, ó. E a história toda se resume na luta que ele e a sua vizinha, a Capitu, fizeram para conseguir se casarem. Deixa eu explicar aqui para vocês, o Bentinho, ele era um seminarista. Ele tinha sido prometido, como ele era filho único, ele tinha sido prometido pela mãe. Ah, esse aí, o meu filho, vai seguir a carreira da eclesiástica, porque eu tive dificuldade de ter um filho, então eu fiz uma promessa que se eu tivesse um filho ele iria ser seminarista. Só que o que acontece?
O Bentinho, adolescente, já estava apaixonado, caidíssimo pela Capitu, a sua vizinha. E grande parte do romance justamente comenta esses aspectos, como a Capitu inteligentemente vai guiando o Bentinho até ele conseguir quebrar a promessa da mãe, até ele conseguir convencer a mãe de que a mãe não deveria torná-lo padre. E como isso acontece, ele sai do seminário e consegue casar-se com Capitu. Quando estava no seminário, ele conheceu um cara chamado Escobar. O Escobar, gente, é o típico cara que se fez na vida. Era um cara necessitado e tal, mas muito esperto, muito prático, muito pragmático. Lembra aquela personagem da Virgília, sabe? Olhava a vida com ideias matemáticas, assim, um cara muito prático. E esse Escobar acaba se tornando um cara rico também, né? Teve auxílio do Bentinho e tal. Só que o Escobar acaba se tornando um amigo muito presente na vida do Bentinho. E quando o Escobar falece, gente, ele começa a ter a desconfiança. O Dom Casmurro, o Bento Santiago, o Bentinho começa a ter desconfiança de que ele tinha sido traído pelo Escobar, de que a Capitu tinha traído o Bentinho com o melhor amigo, o Escobar. Tá? Eu acho que é muito importante vocês verem isso aqui, que esse é um romance da dúvida. Por quê, pessoal? Porque para o leitor não é definitivo que o Machado de Assis ou que o Bento Santiago tenha sido traído, que o autor tinha, que o Dom Casmurro tinha sido traído. No livro a gente não consegue, tá? O livro é montado para a gente ficar na dúvida. Para vocês terem uma noção, esse conceito desse romance aqui é o que a gente chama de romance obra de final aberto. A gente não consegue interpretar. Tá? Então, depois de toda a leitura, a gente fica sem saber se o sujeito foi ou não foi traído pela esposa. Além disso, eu queria ler para vocês aquele pedacinho eu acho que, se não me engano, é a primeira questão que vocês vão ver aqui, ó. Olha só, óbito do autor. É um dos primeiros capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui ele começa falando isso. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Olha só, era um cara rico, Brás Cubas, que morre em agosto de 1869, na tarde de uma sexta-feira. Nota a perfeição, a preocupação. Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira, 2 horas, o tempo, né? O tempo muito bem demarcado e o lugar, o espaço muito demarcado. Tinha 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos, muita grana naquela época, e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. Nota que ele ainda faz uma brincadeira, 11 amigos, diz ele. Olha a frase curta, gente, 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Vocês viram que a marca do Machado de Assis é a ironia. Pois bem, ele coloca essa última imagem aqui para ironizar o fato de que um daqueles 11 únicos amigos
que foram ter lá a hora do sepultamento do Brás Cubas, era um sujeito metido a poeta. Então, né, meio que alinhou essas palavras aqui que, não tenho dúvidas, esse aqui é um exemplo da ironia machadiana, um dos dados mais marcantes da literatura desse grande autor. Por último, mas não menos importante, gente, se vocês ainda não assistiram, por favor, dá uma olhadinha lá, são só 9 minutos, mas é uma aula bem legal sobre o real naturalismo. A gente vai ter em breve o nosso simulado, e aqui nessa aula, em 9 minutos, eu consegui sintetizar bem, de uma maneira bem legal, todo o período, e tem alguns pitacos sobre os autores aí. A gente fala também de um autor do naturalismo brasileiro, um cara chamado Aloísio Azevedo, tá? Eu queria que vocês se ligassem, esse é um materialzinho que eu recomendo para vocês, tem lá umas 14, 15 mil visualizações, já eu mesmo fiquei de cara, tá? E aí, deem uma olhadinha lá, são mais 9 minutos de complemento, eu acho que vale a pena para vocês saírem inteirados do que foi o movimento realista na realidade brasileira. Tamo combinado? Um abraço e até a próxima semana com mais uma aula do professor Deschamps para vocês aqui pelo nosso canal do Ângulo, tá? Beijo grande, bom resto de semana, muitos estudos para vocês, galera. Até mais!